Fala, gente boa! Tudo bem? Muito bom estar aqui com vocês no nosso segundo vídeo do dia. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado por ter clicado nesse vídeo. Eu vou pedir a você para ficar comigo até o final desses 8 minutinhos. Eu vou tentar ficar até 8 minutinhos, porque esse assunto, vocês sabem, por causa da minha formação, especialização em geopolítica, eu quero sempre falar desses temas, né? Mas é o seguinte, um ataque do Irã, um navio operado aí por companhias israelenses em direção a Israel. Não é um navio exatamente israelense, mas é um navio em direção a Israel, como aconteceu no mês passado, de uma arma que não se sabe que arma era aquela que provocou danos a um petroleiro, um navio petroleiro. Agora aconteceu exatamente a mesma coisa, mas se sabe que foi um ataque, um bombardeio a um navio em direção a Israel, próximo a Omã, e 2 pessoas aí perderam, né? 2 pessoas foram eliminadas no navio, que estavam embarcadas, estavam no navio. É um petroleiro. Então isso tem a ver com a dinâmica, o fluxo de petróleo na região, que movimenta toda a economia regional, e também tem um interesse aí diretamente das empresas norte-americanas, tem um interesse de países da Europa, tem interesses envolvidos aí na geopolítica de um parceiro geoestrategicamente posicionado, no caso aí Israel, para conter as zonas de influência da Rússia, da China e da Turquia. Obviamente eu estou falando de Israel, com o apoio dos Estados Unidos, do Reino Unido, da França e por aí vai. Então, esse ataque agora, que possivelmente foi um ataque do Irã, que 2 pessoas perderam a vida, o ministro da Defesa de Israel, Benny Gantz, ele disse o seguinte: Israel vai responder quando e como quiser, ou seja, na hora que Israel quiser e do jeito que Israel quiser, Israel vai responder ao ataque de Teherã. Então o ministro da Defesa de Israel, Benny Gantz, já disse que o ataque veio de Teherã, veio do Irã. E o que isso tem a ver com outros ataques? Isso tem a ver também com a questão do programa nuclear do Irã. Por que o Boris Johnson disse que Israel tem que responder a esse ataque repugnante? Por que o Bojo está dizendo isso? Por que, né, o primeiro-ministro do Reino Unido está dizendo isso? Isso tem alguma coisa a ver com a declaração recente, a sinalização do John Bidê sobre as sanções do Irã? Vamos lá, eu vou comentar coisas importantes com você, vou dar uma pinceladazinha sobre a China, isso é muito importante, fica comigo, beleza? Ó, é o seguinte, vou ser bem objetivo no meu pedido a você que eu sempre faço. Para a gente conseguir ranquear e posicionar muito bem esse vídeo aqui na plataforma e ranquear também o canal, eu conto com você forçando essa inteligência artificial, inteligencinha mesmo, esse robozinho aqui, deixando o seu joinha, se inscrevendo, tocando o sininho para todas as notificações. Eu paro 2 segundos, você solta o dedo aí no joinha, se inscreve e toca o sininho para todas as notificações e me apoia agora, vai lá. Obrigado, pessoal, foi muito importante. Seguinte, eu vou colocar para você agora, então, uma matéria do The Jerusalem Post, e essa matéria diz assim, olha, a matéria do Benny Gantz, o primeiro-ministro de Israel, está dizendo assim: Israel responderá ao ataque do Irã quando e como quiser. Ele está sendo bem incisivo em sua fala, ele está dizendo que Israel vai usar a arma que quiser, e quando ou como quiser o Israel vai atacar. Ou seja, há uma diversidade de armamento para Israel poder usar. Ele chegou até a citar as aeronaves não tripuladas, que são os drones gigantes, que aí a Turquia e a China são grandes fornecedores, junto com a Rússia também ali para a região, e os drones de Israel, tá? Johnson, do Reino Unido, diz que o Irã deve enfrentar as consequências de um ataque ultrajante. Então nós temos aí o Benny Gantz apontando para o Irã, e nós temos aí o Boris Johnson, apontando diretamente que foi o Irã, que foi Teherã. E olha que coisa interessante, embora Teherã não tenha assumido a autoria, a gente está careca de saber que isso aí tem nome certo, tem endereço certo, esse ataque. Bom, é o seguinte, eu vou comentar mais um pouquinho com você aqui rapidinho de um outro ataque que teve recentemente, tá? Mas olha só, olha a matéria aqui, ó. Israel retaliará qualquer pessoa que pretenda prejudicar o Estado judeu no tempo, lugar e maneira de sua escolha. Disse o ministro da Defesa Benny Gantz na segunda-feira. Tá a foto aqui do Benny Gantz, como você pode ver aí, tá? Vou ler só mais 2 parágrafos com vocês, tá? Advertindo que Israel tem uma variedade de ferramentas e opções para proteger seus cidadãos, já foi mais do que provado, o Iron Dome, com todos os ataques aí, né, do conflito dos 11 dias, ó, a guerra dos 11 dias, e assim, ó, ele enfatizou que isso faria Irã pagar pelo ataque, tá, essa palavra que eu não posso falar, de drones, que atingiu o navio Mercer Street, perto da costa de Omã, que aí no caso dizimou 2 pessoas. Este não é apenas um assunto israelense, aqui é importante, ó, presta atenção. Olha o Benny Gantz falando, isso não é apenas um assunto israelense.
O mundo inteiro vê os resultados da agressão do Irã e deve agir. Qualquer acordo com o Irã também deve abordar sua agressão na região e seus dados às pessoas inocentes à economia global. Fecha aspas. Eu vou parar por aqui para você entender o que está envolvido nessa história aqui toda. Olha, você precisa primordialmente entender que os Estados Unidos, o Reino Unido, têm Israel como um grande parceiro. Parceiro econômico e parceiro geoestratégico. Então, assim, Israel representa conter os avanços dos interesses da China, da Rússia e da Turquia. Turquia, objetivamente, Turquia e o Irã representam a velha ordem no Oriente Médio. Agora, recentemente, eu fiz vídeo aqui para vocês, acho que uns 2 ou 3 vídeos, mostrando o que representava a China ter investido bilhões de dólares comprando toda a petroquímica do Irã, realavancando a indústria iraniana. A China tem o interesse de se aproximar do Oriente Médio, tanto que agora os Estados Unidos estão saindo do Afeganistão. O Talibã, por exemplo, já assumiu o aeroporto, o Talibã já assumiu tudo, né? Agora, inclusive, a rede de televisão, de mídia lá, o Talibã já assumiu. Essa saída dos Estados Unidos é anunciada desde o governo Donald e o John Biden disse recentemente que concluiria essa transição, essa saída, né, abandonando aí o que foi uma das pontas, né, da lança aí da guerra sem fim, da guerra ao terror, que foi o Afeganistão, mirando o Afeganistão, esse jogo bem tenebroso, que eu já expliquei para vocês muitas coisas que estavam por trás disso, os mocinhos dos bandidos se misturando o tempo inteiro. Então, ele diz que até o 11 de setembro ele sai, fatídico 11 de setembro ele sai, né, as tropas deixam o Afeganistão, mas a China assume o jogo ali. A China já tem investido e marcado sua posição no Afeganistão. Ok. Do mesmo modo, no Irã, a China com um grande investimento. Isso por causa do Belt and Road, a nova rota da seda, que é cinturão e rota. Na verdade, é toda uma rota geoeconômica também, é muito estratégico para a China, que é o projeto de expansão e das zonas de influência de Pequim, beleza, pessoal? Da China no mundo inteiro, né? Passa pela Bielorrússia, etc. Tem grandes parceiros no mundo inteiro desenvolvendo portos, aeroportos, e os países vão se tornando subservientes e dependentes da China. É uma grande estratégia do Partido Comunista Chinês. Por exemplo, a Etiópia se tornou muito dependente da China. A China investiu assim, pesadamente na Etiópia de 5 anos para cá. Tanto que tem um etíope lá na Organização Mundial, que eu não preciso concluir, você já sabe. Ok, do mesmo modo, no Egito, a China está reconstruindo o Cairo. Então a China é muito estratégica nessa questão. Ela até ofereceu para o ex-presidente do Haiti, né, que foi eliminado, o banco chinês oferecendo financiamento do país a juros zero. E isso daí você vende a sua alma e se torna subserviente do PCCH. Subserviente de Pequim. Então entenda que o Irã, ele está muito alinhado aí, claro que tem suas idiosincrasias, tem suas características, mas está alinhado com a China, por investimento geoestratégico. Do mesmo modo, está mais próximo à Rússia e à Turquia do que aos Estados Unidos, a Alemanha e o Reino Unido. Então Israel cumpre essa função, tanto função ali de ser um entreposto de posição geoestratégica muito interessante para manter ali a ordem das coisas no Oriente Médio, um parceiro fundamental, onde se vende muito equipamento militar. Vocês não têm noção do que representa de milhões de dólares todos os anos de renovação de toda a base, né, de equipamento militar. Então essa indústria bélica, a indústria famigerada da guerra, ela é uma cifra altíssima, né? Então assim, ok, beleza. Então tem um interesse geoestratégico, mas tem um interesse econômico também, por causa da exploração de petróleo na região. Então se eu tenho um parceiro que ele representa um alinhamento ideológico, militar, ele representa também uma segurança para a região, para mim vai ser interessante. Estou falando rápido por causa do tempo e é bastante coisa. Então entenda que ao mesmo tempo cumpre uma função geoestratégica também econômica. Atacar um navio petroleiro na região próxima a Omã, é uma região importante, e não é a primeira vez, recentemente é a segunda ou terceira vez. Como foi agora, que foi um ataque por drones que o Irã usa, que são de fabricação russa e de fabricação turca. E também tem fabricação chinesa, mas o que mais é usado pelo Irã é fabricação turca. Então assim, usar esse drone para atacar o navio e 2 pessoas serem eliminadas envolve diretamente os interesses econômicos. Por que interesses econômicos? Quais são as grandes corporações envolvidas nesse processo? São empresas diretamente ligadas aos Estados Unidos, ao Reino Unido, à Alemanha também, à França. Então automaticamente mexe no preço do petróleo, mexe na dinâmica do comércio mundial, de rotas comerciais importantes,
causa da Primeira Grande Guerra, e a Segunda Grande Guerra foi consequência da primeira, domínio de rotas marítimas comerciais. Então você mexe nessa dinâmica, e é por isso que tem a fala do Boris Johnson dizendo que o Irã deve ser responsabilizado por esse ataque ultrajante. Então tem dois aí, o Boris Johnson e o Benny Gantz, ministro da Defesa de Israel, e o primeiro-ministro do Reino Unido, dizendo que foi o Irã. Então, gente, tem um interesse econômico, tem um interesse geoestratégico que eles não vão deixar passar em branco. Mas por que o Irã está fazendo isso? Não é a primeira vez. O último ataque do Irã já passou, já estamos em 10 minutos, né? Mas fica comigo que agora eu concluo. O último ataque do Irã, supostamente do Irã, foi com uma arma que eles não sabem dizer. Era um navio operado por uma empresa israelense. Ou era um navio que estava indo para Israel, operado por uma empresa da Grécia, não sei exatamente aqui, minha memória fugiu aqui os dados precisamente. Mas a informação que eu quero passar para você é que esse navio, ele sofreu um problema, um ataque por uma arma que eles não sabem dizer. Foi um problema no maquinário causado por uma arma externa, mas eles não sabem precisar que arma foi essa. Uma arma de pulso elétrico, eles não sabem dizer o que foi, mas foi um dano que paralisou o navio numa região importante, ou seja, mexendo na dinâmica econômica e geoestratégica também. E agora foi um ataque por drone, ok? E o Benny Gantz diz o seguinte: nós temos aeronaves não tripuladas, drones grandes, em cima de Teherã, e nós podemos diferir golpes importantes aqui sobre alvos estratégicos do Irã que eles nem sabem, e nós vamos responder do jeito que nós queremos. Tudo isso agora é a cereja do bolo, que bom que você ficou até a final. Tudo isso tem a ver com duas coisas. Primeiro, Israel está sinalizando, fala aqui, ó, isso tem a ver com a economia global, porque Israel está sinalizando que o programa de desenvolvimento nuclear do Irã envolve o mundo inteiro. Isso pode gerar uma escalada, envolver vários países do mundo inteiro. Então, por isso que todos os países do mundo devem se importar com isso. Israel sempre vai apontar para que as nações não permitam que o Irã continue com o seu desenvolvimento nuclear. E por que o Irã fez isso? Porque os ataques continuam constantemente. Israel foi acusado recentemente de ter atacado uma base importante de dados do Irã e ter roubado dados de planta nuclear. Ou seja, o programa de desenvolvimento nuclear do Irã, Israel foi lá através de um ataque cibernético e roubou dados importantes que estão sob posse do serviço de inteligência de Israel. Então, Israel está sinalizando para isso o tempo inteiro. Recentemente teve uma fala do John Bidê dizendo que, embora ele tenha sinalizado que iria afrouxar sobre o acordo nuclear do Irã, as sanções que o Donald estabeleceu, iria afrouxar. Mas agora o John Bidê está sinalizando que não vai afrouxar assim. Então, o próprio portal RT, aquele portal que é financiado pela Rússia, já deu uma esperneada dizendo que, embora o Bidê tenha dado uma sinalização que não seria como o Donald, está provando que vai ser do mesmo modo, ou seja, ele não vai afrouxar tanto assim como se esperava, embora a ONU esteja fazendo pressão para que o acordo de 2015 possa ser aliviado aí e o Irã consiga, enfim, se aliviar, já usei aliviar algumas vezes, né? Mas se aliviar, enfim, das sanções estabelecidas, e o Irã está desenvolvendo sua planta nuclear, ou na verdade suas armas nucleares. Então tem essas coisas importantes que o mundo está vendo crescer. Eu acho que o tom está subindo e que Israel vai responder. E tem respondido. Esses ataques cibernéticos são constantes, seja uma malha ferroviária, seja uma fábrica de cimento, seja um ataque a uma hidrelétrica, seja um apagão e por aí vai. Essas coisas estão acontecendo, essa luz vermelha está piscando e eu estou aqui alertando para vocês quais são os interesses por trás de todas essas questões. Tinha umas coisas para comentar, mas para esse vídeo não ficar demasiadamente longo, eu paro por aqui. Peço para você compartilhar se foi relevante. Um beijo no teu coração. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.